Continuando então sobre o vídeo de requerimentos para ser au pair na Suécia, essa então é a parte 2. Eu já expliquei, dei uma explicada no outro vídeo sobre o básico, né, do que precisa para aplicar para o visto. Agora então eu vou estar falando sobre o que a família tem que oferecer para au pair, a família tem que estar enquadrada nessas regras, né? Então, que é claro que eles têm que contratar uma au pair que esteja entre 18 e 30 anos, que ela deve trabalhar no máximo 25 horas, isso por semana, incluindo tarefas domésticas leves e cuidados com as crianças. A au pair deve estudar sueco no restante do tempo que ela tem para fechar essas 40 horas semanais, que é 25 horas no máximo trabalhando e o restante é estudando, que seria 15 horas estudando. Mas esse curso de sueco, assim, eu não sei como que tá para esse ano, porque o ano passado eles exigiam o certificado de matrícula que você estava matriculada no curso de sueco. Esse ano eles não exigem. Então, essa parte aí do curso de sueco fica meio que voando, porque é requerimento que a au pair estude sueco, mas o governo em si não tá lá em cima controlando se realmente ela tá estudando sueco, sabe? Então fica meio que a Deus dará o negócio. Mas, assim, se você fica um ano com o seu visto de au pair aqui na Suécia, e aí tem outra coisa, você, para ficar um ano, você tem que aplicar o seu visto de um ano, é claro, mas você tem que chegar antes da data de início ou no mesmo dia. Por quê? Se você chegar um dia depois, ou se você chegar 2, 3 dias depois, não importa. Você não vai, para eles, para o governo sueco, você não está aqui por um ano. Você está aqui por 363 dias, 362 dias, sabe? Então, para eles não é válido te dar o personal number. O que é o personal number? É como se fosse nos Estados Unidos o Social Security, que algumas au pairs têm. E é um número social que você vai ter, né? Um número pessoal, enfim, sei lá como se diz essas englobações de... sei lá, cara. Enfim, é como a sua identificação sueca aqui, que você vai ter direito a vários serviços aqui da Suécia. Por exemplo, saúde de graça, estudo de sueco. Com esse número você pode fazer tudo, você pode ir pra academia. É muito importante ter esse número, que assim ele deixa a vida mais fácil. Você consegue abrir conta no banco. Eu sei de meninas que conseguiram abrir 100, mas agora os bancos estão um pouquinho mais complicados, estão meio que exigindo o personal number. E com o personal number, você pode fazer o curso de sueco que eu falei. O que é esse curso de sueco? O curso de sueco é o SFI, que é um curso de sueco para estrangeiros, então tem muita gente árabe lá, que a Suécia abriu porta para os árabes, que teve uma guerra há um tempo atrás, acho que foi no Irã, sei lá, não sou boa de história e geografia, mas tem muitos árabes aqui. Então, eu comecei a fazer o curso de sueco, foi em janeiro, e na minha turma basicamente só tem árabe. E sueco é difícil, só salientando que sueco é bem difícil. E, enfim, a saúde de graça, como eu falei. Aqui, você tendo esse personal number, você pode marcar as suas consultas com tudo online também. Aqui você tem acesso a dentista de graça também. Chega uma cartinha aqui, eu já marquei o meu dentista pro mês que vem. Já fui na ginecologista de graça, já consegui anticoncepcional de graça, porque aqui, acho que até 21 anos você consegue de graça. E até 25, se eu não tô errada, você consegue quase de graça, porque é um valor extremamente acessível. Por exemplo, ela tinha feito... ela achava lá na farmácia, quando eu fui pegar o anticoncepcional, que eu era maior de 21, com essa cara de criança, maior de 21, não sei de onde. Mas ela ia me cobrar 25 coroas por uma caixinha com
3 cartelas. E 25 coroas é quase nada, porque em real também é muito pouco, sei lá quanto deve ser 25 coroas em real, talvez 12 reais por uma cartela por uma caixa com 3 cartelas, é extremamente barato. Mas não precisei pagar, porque depois ela foi ver a minha identidade, tinha já lá, e enfim, você consegue muita coisa se você ficar por um ano, chegar antes, e assim que você chega, começa a parte burocrática. O início é muito easy, depois começa a parte burocrática. Por quê? Depois que você chega, você vai ter que ir lá na migração sueca para tirar suas digitais, medir a altura, essas coisas, para fazer o seu cartão de residência, certo? Certo. Feito isso, você tem que ir no Skatteverket para solicitar o seu personal number. Isso se você chegou antes da data do seu visto, que você pode vir como turista, né? E ficar tipo assim, vir como turista não significa vir 3 meses antes e ficar trabalhando como au pair 3 meses antes. Porque isso não seria legalizado, né? Tem meninas que fazem isso, mas não é legalizado, só salientando. E o certo é você aplicar pro seu visto fora do país. É o mais indicado, é o mais seguro. Porque se o seu visto for negado, você tem que, sair correndo. Basicamente, porque se você ficar aqui, você vai ficar ilegal, como au pair. E então, aqui no próprio site do governo sueco, eles dizem, deixa eu achar aqui, que você pode aplicar aqui no seu país de residência ou em outro país fora da Suécia aonde você vive. Então, as meninas que pedem, sou au pair em tal país, posso aplicar? Pode. Antigamente, eu tinha lido no próprio site do governo sueco que se você fosse au pair em outro país, e depois tentava aplicar para a Suécia de novo, as suas chances seriam menores, porque eles estariam considerando que você estaria levando essa vida de au pair como trabalho para a sua vida. Mas eu não encontrei nada aqui dizendo, e eu conheço muitas meninas que já foram au pair em outros países, em vários outros países, tá contando com os Estados Unidos e alguns outros países da Europa, e conseguiram o visto aqui de boaça, sabe? Então, acho que eles não estão, assim, tão restringindo essa parte em relação se você já foi au pair em outros países. E, enfim, o indicado é você aplicar fora para dar tudo certinho, você vir na paz e ficar de boa, porque a melhor coisa que tem, né, é você ir sabendo que já tá tudo ok, que é só você chegar e fazer o restante. Então, o restante que eu tava falando antes da parte burocrática, que eu havia comentado que você tem que ir no Skatteverket para solicitar o personal number, leva um tempo, tá? Só pra avisar que até você chegar, pelo menos foi o tempo que levou pra mim, desde que eu cheguei até eu conseguir meu personal number, foi em torno de 2 meses, tá? Porque primeiro chegou, acho que é o cordial number que se fala, que é como se fosse um personal number provisório, que me permitiu abrir conta no banco. E depois que veio o personal number, eu tive que ir até o banco, trocar de número lá, porque aí eles me davam outro cartão, que antes era o Maestro e agora é o Master, para débito. E a au pair aqui não tem cartão de crédito, só pra deixar bem claro que não é a vida boa, que nem nos Estados Unidos, que temos cartão de crédito lá. Aqui a gente não tem, não. Taxas, outra coisa. Sim, a gente paga taxas aqui. As taxas aqui são extremamente caras, extremamente caras. Se eu não tô errada, pro pessoal normal, pessoal que é da Suécia, nação Suécia, pros suecos que trabalham normalmente aqui, não como au pair em nada, pro pessoal daqui mesmo que trabalha de boa, se eu não me engano, a taxa é 30% sobre o salário. Então, o salário aqui, tem pessoas que, sei lá, ganham, digamos, por exemplo, ganham 50 mil coroas. 30% é só para imposto, tá? A au pair paga imposto também, e o salário da au pair aqui é 3.500 coroas no mínimo, mas você tem que pagar de taxa, acho que pra au pair é menor, porque o salário é menor,
Então é em torno de 8%, gira em torno disso. Gira em torno de umas 300 e poucas coroas de taxa que você vai ter que pagar para o Skatteverket todo mês. E então, a au pair vai ter que receber no mínimo isso. Mas você pode estar conversando com a família em relação a benefícios, né? Porque aqui é tudo caro, então você vai precisar de um plano de internet, por exemplo. E digamos que tá em torno de umas 250 coroas, 200 coroas, um plano de internet mensal. Mas você pode conversar com a família, se a família te dá esse benefício de pagar.